Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É uma satisfação recebê-los novamente aqui no canal. Na aula de hoje iremos falar sobre algo que confunde muitas pessoas quando elas estão começando em orientação a objetos com Java, principalmente quando o tema é herança, que é a palavra-chave super. Começaremos a entender para que serve o super usando principalmente com construtores, e nas aulas mais para frente nós vamos usar o super trabalhando com outros atributos e outros comportamentos da nossa classe. Então é isso, pessoal, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, nós vamos hoje trabalhar na nossa aula um exemplo mostrando para vocês como funciona o super, tá? Nós vamos introduzir a palavra-chave super que muita gente confunde, mas ela não é tão difícil assim. Primeiro eu quero que você entenda um seguinte detalhe. Aqui na nossa classe animal, nós temos o nome e o código do animal, correto? E aí, quando nós fazemos a criação de um animal, esse nome e esse código, eles estão nulos, eles estão com valores nulificados, tanto que aqui no nosso zoo, ó, por exemplo, vou deixar aqui o leopardo, ó, quando nós criamos aqui um novo animal leopardo, ele criou com o nome e o código nulo. Como é que eu sei que isso é verdade, Adriano? Ó, a gente vai comentar aqui. Opa! Agora sim. Comentamos aqui esse set código e esse set nome. E olha o que vai acontecer com essa linha aqui do leopardo quando a gente executar o nosso código agora do zoo. Tá buildando. Vai fazer aqui. Executou. Olha o que acontece, pessoal. O nome do leopardo é nulo, tá certo? Então, olha só, por que é nulo? Porque quando a gente inicia a nossa instância da classe leopardo, a gente está iniciando o animal e nós não estamos setando nenhuma propriedade para ele. Então, eu posso fazer, eu tenho essa opção, tá? E provavelmente isso vai cair na prova e você tem que ficar atento de vir aqui na classe animal e criar um construtor, tá, pessoal? E eu vou fazer o seguinte, ó. O código desse animal, eu vou chamar ele de código genérico, tá? E o nome desse animal vai ser o nome genérico, tá? Então, ó, eu criei aqui um construtor, setei o código, setei o nome e agora, pessoal, olha que curioso, em momento nenhum eu chamei aquele construtor de animal aqui na nossa classe de zoo, tá? Em momento algum eu chamei aquele construtor, mas quando eu executar o nosso zoológico, olha o que acontece, pessoal. Opa, esperou, claro. Agora sim, quando nós executarmos o nosso zoológico, ele vai começar a executar. E olha aqui o leopardo, olha que interessante. Agora o nosso leopardo, ele está com o nome genérico. Por quê? Olha só, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Nós, em momento nenhum, chamamos o construtor da classe animal. Nós chamamos o construtor do leopardo. Mas olha que interessante, pessoal. Eu vou tirar só o nome do passarinho. E veja o que vai acontecer agora com o nome do nosso passarinho. Ao invés de ser frufru, o nosso passarinho também passou a ter um nome genérico. Por quê? O que acontece? Vamos lá, pessoal. Vamos entrar na classe leopardo para você entender. A classe leopardo, ela estende o animal, certo? Então, olha que legal. Nós temos algum construtor para leopardo? Nós já estudamos sobre isso. Se você não lembra, volte lá na aula sobre construtor. Vou deixar um card aqui em cima, tá? E você dá uma olhada na aula sobre construtores para você lembrar desse detalhe. O nosso leopardo, quando nós não criamos construtor para nossas classes, é como se o Java fizesse isso daqui para a gente, certo?
Então, nós temos um construtor default, que é exatamente o que estava acontecendo aqui com o animal antes da gente declarar esse construtor e setar os dois campos código e nome nele, tá certo? Então, ó, o leopardo agora tem um construtor default. Percebam que não mudou em nada a nossa classe Zoo. Ó, o resultado da nossa classe Zoo continua sendo um nome genérico. Aí, pessoal, preste atenção. Um detalhe que é importantíssimo e aí começa o tema da nossa aula de hoje. A gente tem a opção de fazer isso aqui, ó. O que é o super? É eu fazer algo, escrever uma linha que, se eu não escrever, é exatamente aquilo que o Java nos entrega hoje. Detalhe, pessoal, isso aqui, essa construção aqui, é a mesma coisa que essa construção aqui, que é a mesma coisa que essa construção aqui. Então, por default, toda classe Java, se não tiver um construtor, ela vai estar nos entregando isso aqui. E Adriano, o que é esse super? Pessoal, super, ele é o oposto do this, não exatamente o oposto. Você lembra quando nós estudamos this? O this, ele se refere à própria classe. O super é exatamente isso que você está pensando. Ele se refere à superclasse dele, ou seja, a classe que está acima. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa, ó. Se eu vier aqui e usar o super, também não vai quebrar. Por que não vai quebrar, pessoal? Simples, porque lá atrás, quando nós começamos a ver Java, quando nós começamos a dar uma olhada em objetos, eu falei para vocês que, embora não esteja escrito, toda classe extende da classe Object. Então, quando eu faço essa chamada aqui, super, eu estou fazendo uma chamada para o construtor. Nesse sentido aqui, nós estamos trabalhando com o construtor da classe animal, da classe Object, tá? Porque eu estou chamando o super, ou seja, eu estou dizendo qual é a superclasse de animal. É Object, então chama o construtor dessa classe. É isso que é o super, tá, pessoal? Então, eu não preciso ter ele. E um detalhe importantíssimo, eu não preciso ter esse super. Mas se ele for chamado, ele obrigatoriamente tem que ser a primeira linha do nosso construtor. Então, ó, se você não chama, ok, você constrói o código da sua classe, chamando automaticamente a sua superclasse. Mas se você vai explicitar a chamada do super, essa chamada ela tem que ser a primeira linha. Por que disso, pessoal? Muito simples, ó. Se eu fizer algo aqui e colocar a chamada do meu super aqui no final, não importa o que eu escrevi aqui em cima. Se aqui dentro, na hora de chamar o super, eu escrevi alguma coisa que sobrescreve o que está escrito aqui em cima. Então, pela ordem, pela própria forma como o Java trabalha com herança na orientação a objetos, o que está na subclasse vale mais do que o que está na superclasse. Então, se na sua subclasse você setou um atributo da classe para um valor específico da subclasse, o Java tem que garantir que nenhuma classe acima vai sobrescrever esse valor, tá certo, pessoal? Então, ele faz isso nos nossos construtores quando nós chamamos o super. Nós não precisamos desse código aqui, tá? E agora aqui na nossa classe Leopardo, ó, isso já estava funcionando por padrão, tá, pessoal? Então, por padrão, nós já chamávamos o super construtor aqui em cima. E aqui agora, ó, beleza, para você ver que nós não estamos mentindo, a gente vai chamar o setNome e aqui nós vamos alterar um pouquinho para Leopardo genérico. Tá? Lembrando, eu não posso fazer isso aqui. E aqui vem a explicação do porquê, ó. Eu setei aqui na nossa classe Leopardo
um nome leopardo genérico. E aí, se eu chegar aqui na hora de chamar o meu construtor de leopardo, eu seto leopardo genérico. E aí depois eu chamo o construtor de super, que é o animal. E eu volto o nome desse animal para nome genérico, o Java ele estaria violando a nossa capacidade de especializar as nossas subclasses. Então ele estaria nos dando um grande problema para resolver. Então ele, para garantir que você não cometa essa besteira, ele deixa a chamada do super aqui em cima. E aí quando a gente executar o nosso código, você vai ver que o nosso leopardo, ele agora vai receber o nome leopardo genérico. E aí nós chamamos o construtor da nossa classe leopardo, que é exatamente o construtor de animal. Então, para a gente finalizar, para você ter certeza de que eu estou falando a verdade, a gente vai mudar um pouquinho agora a nossa superclasse, que ela vai receber o código e ela vai receber o nome. E aqui onde a gente colocou o código genérico, vai ser o código. E aqui onde nós colocamos nome genérico, vai ser o nome. Porque eu não quero nome genérico, código genérico. O que eu quero a partir de agora? Olha só, pessoal. Aqui, leopardo, um detalhe importantíssimo. Quebrou. Por que quebrou? Volte de novo. Se você não entendeu o que aconteceu, volte lá na aula sobre construtores. Muito simples, pessoal. Nós não temos mais o construtor padrão. E o super, sem nenhum parâmetro na lista de parâmetros, ele está exatamente referenciando o construtor padrão. Então, agora eu sou obrigado a passar um código genérico e na minha classe leopardo eu chamei agora o nosso nome leopardo genérico, tá? Um detalhe importante, ó, a nossa classe ela continua relatando dois problemas. Quais são esses dois problemas, pessoal? Muito simples, ó. Lembrem que eu criei aqui cachorro. Cachorro para de funcionar. Por que a classe cachorro parou de funcionar? Mesmo motivo que eu expliquei ainda agora. Se você não entrega um construtor, o Java entrega um padrão. Volte lá na aula de construtor se você não entendeu isso. E qual que é o problema? É que isso aqui não funciona mais, pessoal. E isso é entregue por padrão. Então, se não funciona mais, eu tenho que fazer a mesma coisa. Tenho que setar o código genérico e tenho que setar aqui o nome cachorro genérico, tá? Para que as coisas voltem cachorro, tá? Para você ver que eu não estava mentindo, ó. Para de funcionar, por quê? Porque a primeira linha é o super e esse super ele não existe mais, tá? Esse super que está preparado para receber duas strings, que é o código e o nome, esse sim, ele existe. E a mesma coisa com a nossa classe passarinho, que eu vou colar aqui já o super e vou criar o nosso construtor passarinho, código genérico, passarinho genérico, tá? Então, ó, tudo voltou a funcionar, nenhuma classe mais tem problema, o nosso código volta a ficar limpinho do jeito que estava antes. Ó, agora quando a gente chamar, você vai ver que tanto o leopardo quanto o passarinho estão usando agora a sua própria definição genérica, porque com esse construtor de animal que seta o código e o nome, nós não precisamos mais ficar... Olha o que a gente teria que fazer, pessoal. A gente teria que, em cada subclasse... Aí aqui, a gente teria que vir e criar uma subclasse que espera o código e o nome, né? Aí a gente ia ter que fazer o super
tá? E eu teria que fazer isso também em cachorro e em passarinho. Então, a gente não precisa mais fazer isso aqui, criando um único construtor na classe Animal e chamando esse construtor através da palavra-chave super dentro das subclasses. A gente conseguiu colocar todos os nomes e códigos genéricos de cada animal, beleza? E aí, ó, se eu descomentar essa linha, tudo volta a funcionar como era antes. Por quê? Porque a gente não alterou de fato, a gente não alterou o comportamento dessa classe. A gente só deu uma possibilidade de, na chamada da classe, se você não tiver ainda definido o nome e o código do animal, você pode usar um padrão. Então, ó, quando eu chamar aqui a classe Zoo, percebam, o nosso código ele não quebrou, tá? Então, a gente continua tendo o Rex, Total, o Mimo, Frufru e o Carlito, tá, pessoal? Então, a nossa classe, ela permaneceu intacta, mas agora você entendeu um pouco de como funciona a chamada a super. Ah, Adriano, então é isso, sempre foi isso super, sempre foi isso, tá, pessoal? Ele tem uma extensão, hoje eu mostrei para vocês como funciona o super quando a gente quer chamar construtores da superclasse. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais quando nós quisermos acessar outros componentes, que sim é possível, mas para essa aula era apenas isso. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui na aula. Como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, indica o canal para essa pessoa, já vai deixando o teu like, já se inscreve, que tudo isso fortalece o nosso trabalho. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, façam os próprios testes de vocês, façam os próprios extends, tentem quebrar essas chamadas a super, tentem colocar no meio do código, tentem colocar no final do código. Vejam o que acontece fazendo os próprios testes de vocês, porque é assim que vocês vão fixar o conteúdo e aprender cada vez mais. Beleza, galera? Então, muito obrigado, ó. Um beijaço no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.